Olá, gente, saudação de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui para mais uma aula de teologia. Eu espero que você esteja bem, que você já esteja recuperado desta virose que está assolando nosso estado aí. E nesta hora vamos estar aqui para poder gravar a aula e enviar a aula para vocês, tá? Nós paramos na página 49. Enquanto você localiza aí, eu vou fazer uso da oração para a gente começarmos a aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, bendizemos o teu nome por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, estarmos aqui para lecionar e ensinar a tua palavra. Pai, muito obrigado pelo teu Espírito Santo, pela tua graça em nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Agora, Senhor, nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida. Que possamos, ó Pai, nos conectar ao teu Espírito para que a vida da tua palavra alcance a nossa vida e transforme a mesma pelo poder da mesma, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Localize aí, página 49. O caráter de Deus. Se há uma fonte autorizada e gabaritada para dizer-nos que tipo de pessoa é Deus, esta fonte é, sem dúvida, a Bíblia. Em suas páginas, encontramos-o descrito como Criador, mantenedor, legislador, rei, pai, juiz, senhor e etc. Todos estes termos nos ensinam determinadas verdades sobre ele. São termos que não se demoram em descrições filosóficas sobre sua natureza, mas que singelamente nos mostram que ele é, revelando-nos o que ele faz. Um ser capaz de criar, comunicar-se e amar. Quando falamos sobre o caráter de Deus, percebemos que não podemos dizer ao mesmo tempo que tudo que a Bíblia nos ensina sobre o caráter dele, os atributos chamados incomunicáveis, tem sua melhor definição quando dizemos que são os atributos divinos, que menos participamos. Nenhum dos atributos incomunicáveis de Deus deixa de ter alguma semelhança no caráter dos seres humanos. Na Bíblia, o nome de uma pessoa é uma descrição do seu caráter. Sim, sempre quando nascia uma pessoa, os pais colocavam o nome do filho ou da filha devido ao acontecimento ou devido ao momento que eles estavam vivendo. Da mesma forma, os nomes bíblicos de Deus são diversas descrições do seu caráter. Em certo sentido, todas essas expressões do caráter de Deus, em termos de coisas encontráveis no universo, são nomes de Deus, pois nos dizem algo verdadeiro sobre ele. Tá? Haja vista que, devido ao cativeiro, devido ao mandamento que não é tomar o nome do Senhor em vão, a pronúncia do nome do Eterno se perdeu, tá? Então, geralmente, os judeus, eles usam nome genérico, como Adonai, Elohim, Javé, Iavé, tá? São nomes Jeová, são nomes genéricos, tá? Porque o nome do Criador é outro, tá? Existe ainda uma terceira razão para destacar a grande diversidade de descrições de Deus tiradas da experiência humana e do mundo natural. Essa linguagem deve nos lembrar de que Deus criou o universo para que este revelasse a excelência do caráter divino, ou seja, para que revelasse a glória divina. A compreensão do caráter divino, segundo as Escrituras, deve abrir nossos olhos e nos permitir interpretar corretamente a criação. É preciso lembrar que, embora tudo que as Escrituras nos dizem sobre Deus seja verdadeiro, não é exaustivo. Deus tem muitos nomes, porque conhecemos muitas descrições verdadeiras do seu caráter com base nas Escrituras. Mas Deus não tem nome nenhum, pois jamais poderemos descrever ou compreender a plenitude do seu caráter. Tá? O apóstolo Paulo diz que naquele grande dia vamos o conhecer totalmente, assim como somos conhecidos. Tá?
Vamos usar, então, as duas categorias de atributos, incomunicáveis e comunicáveis, com plena consciência, porém, de que são classificações absolutamente precisas e de que existe, na realidade, muita sobreposição sobre elas. 3.1. Atributos incomunicáveis, exclusivos de Deus. Vamos lá. Os atributos incomunicáveis de Deus, também conhecidos como atributos absolutos e naturais, são talvez os mais fáceis de compreender equivocadamente. Talvez porque representam aspectos do caráter divino menos familiares à nossa experiência. Dizem respeito à natureza íntima de Deus, independente de qualquer outra coisa. São eles: onipresença. Assim como Deus é ilimitado ou infinito com respeito ao tempo, também é ilimitado com respeito ao espaço. Essa característica da natureza de Deus é chamada onipresença divina. O prefixo latino omni significa tudo, ou em todas as direções. A onipresença de Deus pode ser assim definida: Deus não tem tamanho nem dimensão espaciais, nem dimensões espaciais, e está presente em cada ponto do espaço, em todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Deus está presente em todo lugar. Há, porém, determinada passagem, obrigado, vida, que falam da presença de Deus em toda a parte do espaço. Lemos em Jeremias: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Deus aqui repreende os profetas que pensam que suas palavras ou pensamentos ficam ocultos de Deus. Ele está em todo lugar, enche o céu e enche a terra. Tá? Então Deus é um ser ilimitado e um ser infinito. Não tem como dimensionar a sua grandeza, o seu aspecto, de hipótese alguma. Tá? B. Onisciência. Deus é onisciente porque conhece todas as coisas. Vamos ler um texto desse aqui? 1 João, capítulo 3, versículo 20. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 20. João 3:20 diz assim, ó: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Ou seja, se a nossa carne, se as nossas obras nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Tudo Deus conhece. O conhecimento de Deus é perfeito. Ele não precisa arrazoar ou pesquisar as coisas, nem aprender gradualmente. Seu conhecimento do passado, do presente, do futuro é instantâneo. Isso aqui às vezes eu falo em algumas palestras, em alguns cursos, as pessoas se chocam. O conhecimento de Deus do passado, presente e futuro é o mesmo. No mesmo instante que Deus te viu nascer, Deus te viu morrer. No mesmo instante. Assim eu. Me viu nascer e me viu morrer. Me viu formado e me viu partir. Me viu chegando e me viu partir. No mesmo instante. Há grande conforto na consideração deste atributo. Em todas as provas da vida, o crente tem a certeza de que vosso Pai Celestial sabe. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo de número 8. Mateus capítulo 6, versículo de número 8.
que diz assim o texto sagrado: não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Então, seja, Deus conhece a nossa petição antes de nós pedirmos ela. O Salmo de número 139 vai nos dizer isso, que antes da palavra chegar à nossa boca, tu a conheces, Senhor. Eu acho interessante, se Ele sabe, por que temos que orar? Surge uma interrogação, né? Se Ele sabe, por que nós temos que orar? A gente não ora porque Deus não sabe o que nós vamos pedir. Deus sabe o que nós vamos pedir. A gente ora para ter relacionamento com Ele, para se relacionar com Ele, para ter intimidade com Ele, para ter um relacionamento com Ele. A seguinte dificuldade se apresenta a alguns. Aliás, a seguinte dificuldade se apresenta a alguns. Sendo Deus conhecedor de todas as coisas, Ele sabe quem se perderá. Portanto, como pode essa pessoa evitar o perder-se? Mas a presciência de Deus sobre o uso que a pessoa fará o livre-arbítrio não obriga a escolher este ou aquele destino. Deus prevê sem intervir, em alguns casos. Porque Jesus preveu que Pedro iria Pedro iria fraquejar na fé, porque Satanás pediu ele para ser andar igual trigo, e ele não permitiu. Paulo quis ir para Roma algumas vezes, e Paulo diz na sua carta: o Senhor me impediu várias vezes. Então existe caso e acaso. Tá? Isso aqui não é uma regra, não. Tá? Onipotência. Ele é todo poderoso. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Em sua mão há toda a força e poder para realizar o que lhe apraz. Por isso, recebe muitas vezes nas Escrituras o título de Todo-Poderoso. Vamos ler Salmos 62, 11. Vida, pega a caneca comigo, por favor. Salmo de número 62, 11. Obrigado, Vida. Essa caneca aqui foi o aluno que me deu, né? Foi do pastor. Salmos? Não sei qual deles que me deram. De qual turma? Salmo de número 62, 11. Olha o que o salmista Davi diz. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu a ouvi, que o poder pertence a Deus. O apóstolo Paulo, à igreja de Filipos, ele vai dizer assim, que o querer e o efetuar pertence a Deus. A gente quer muitas coisas, porém não temos o poder de efetuar todas elas. Porém Deus não. Deus ele tem o querer e o efetuar no controle de suas mãos. Seu controle e sabedoria sobre tudo que existe ou que pode existir, mas sendo assim, porque se pratica o mal neste mundo. É porque Deus dotou o homem de livre-arbítrio, cujo arbítrio Deus não violará. Isso aqui eu tenho que pontuar, né? Porque até os anjos têm poder de escolha, tá? Se os anjos quiserem se rebelar, se os anjos que estão na eternidade quiserem se rebelar agora, eles vão se rebelar. Porque eles têm um direito de escolha também, tá? Portanto, ele permite os atos maus, mas com o sábio propósito de finalmente dominar todo o mal. Somente Deus é todo poderoso, e até mesmo Satanás nada pode fazer sem a sua permissão.
toda a vida é sustentada por Ele. Conforme está escrito aqui em Jó, né, 1 e Jó 2, que Satanás pede permissão para tocar na vida de Jó. A gente precisa pontuar isso aqui. Satanás não é inimigo de Deus. Ele é inimigo do ser humano, porque Deus não tem inimigos. Tá? Deus não tem inimigos. Porque ninguém há que se assemelhe a Deus. Ninguém há que se compare a Deus. Tá? Então veja bem, a pergunta é: por que existe o mal? Tá? Jeremias vai abrir a voz, vai abrir a boca em uma voz profética pelo Espírito Santo de Deus, e Deus vai dizer assim, através do seu Espírito: de que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Tá? Eternidade. A eternidade de Deus pode ser definida assim: Deus não tem princípio, nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser, e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Às vezes, essa doutrina é chamada de doutrina da infinitude de Deus com respeito ao tempo. Ser infinito é ser ilimitado. E a doutrina ensina que o tempo não impõe limites a Deus. O tempo não impõe limites a Deus, tá? Nós dependemos do tempo, Deus não, tá? A gente precisa do tempo para poder acordar, do tempo para poder tomar café, do tempo para poder almoçar, do tempo para poder jantar, do tempo para poder dormir, do tempo para poder acordar novamente. Para Deus não, tá? Deus percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Todavia, dito isto, para evitar uma compreensão equivocada, é preciso completar a definição da eternidade de Deus. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Paulo escreve: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Tá? Essa expressão está em Gálatas 4, 5. E outros textos, está em Salmo de 90, 1 e 2, que diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tá? Então Deus está acima do tempo. Imutabilidade. Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, no seu propósito, nos seus propósitos, nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções, e age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Este atributo de Deus é também chamado inalterabilidade, evidência das Escrituras. No Salmo 102, encontramos um contraste entre coisas que podemos julgar permanentes, como a terra ou os céus. De um lado e Deus do outro. Deus existia antes da criação dos céus e da terra, e existirá muito depois da destruição dessas coisas. Deus fará mudar o universo, mas contrastando com essa mudança, Ele é o mesmo. O escritor do Hebreu vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Engraçado que depois de vários anos que Abraão peregrinava, Deus aparece para ele, Deus vai vir até ele e vai dizer assim: Abraão, eu sou o Deus que te tirou de Ur dos Caldeus. Essa expressão, ela vai apontar que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o mesmo, eu não mudei. Tá? Porque Deus, ele é imutável. Será que Deus às vezes muda de ideia? É uma pergunta aqui. Se, porém, falamos que Deus é imutável nos seus propósitos, surpreendemos-nos intrigados diante de passagens bíblicas em que Deus diz que julgaria o seu povo, mas depois, por causa de orações ou arrependimento do seu povo, ou ambas as coisas, acaba se apiedando e não condena como dissera que o faria, né? Nós temos o caso aqui, que eu lembro de cabeça, o caso de Nínive, que
Deus envia o seu mensageiro por nome Jonas, e Jonas, com alguma resistência, não quer ir, porém, alguns acontecimentos que vão cercar Jonas, vão fazer Jonas ir até lá. Jonas chegando em Nínive, Jonas vai pregar uma mensagem simples, porém vai ganhar uma cidade. Foi uma pregação que ganhou mais números de gente registrado na Bíblia depois de Jesus. E automaticamente, quando o povo, através do seu rei, se veste de pano de saco e o rei manda o povo proclamar um jejum, nem o rei comeu, nem o povo comeu, nem os animais comeram, nem beberam. Durante 3 dias, se vestiram de pano de saco grosseiro, que é um símbolo de muita humilhação, e Deus automaticamente não destruiu os ninivitas por conta disso. Tá? Aí vem aqui embaixo aqui. Deus não muda em seus atributos, sua perfeição e seus propósitos. Mas veja bem, se Deus não muda, por que Deus mudou contra os ninivitas? A resposta para essa pergunta está em Jeremias 18, que Deus disse assim, olha, fala para a nação, quando eu disser que vou destruir uma nação, que vou acabar com uma cidade, que vou acabar com o povo, se esse povo se arrepender, se esse povo orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, eu não estou falando de crônica, estou falando de Jeremias 18. A gente fica ali só descer a casa do oleiro, descer a casa do oleiro, e acaba de ler e não lê o texto completo. Se o povo se arrepender, Deus não destruiria o povo. Eu vou ler esse texto aqui com vocês, tá, gente? Vamos lá, Jeremias 18. Jeremias 18, 7. Ó, nem o autor da apostila colocou Jeremias 18, ó. Mas eu vou responder com Jeremias 18. Porque são coisas que nós vamos pegando, vamos colocando para poder engrossar mais o caldo, né, da apostila. Vamos lá, ó. Diz assim, Jeremias 18, versículo 7 e 8, escrito está: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-me, ou fazer-lhe. Mal fazer-me não, mal fazer-lhe. Tá? Então veja bem, Deus, ele é imutável na sua essência. Dentro dessa imutabilidade que Deus tem, vida, aí alunos, é uma regra que ele abre uma exceção. Porque se eu determinar juízo para uma nação e o reino se arrepender, voltar atrás, né, se converter, então eu vou voltar atrás no que eu iria fazer. Isso não quer dizer que Deus muda, não. Ele é imutável, mas ele abriu precedentes para tal. Ok? Independência. Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Esse atributo de Deus é às vezes chamado existência autônoma ou aceidade. Das palavras latinas a se, que significam de si mesmo. Deus é absolutamente independente e autossuficiente. G, soberania. Deus é soberano, isto é, ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Tá? Deus é soberano, gente.
Deus é soberano, tá? Ele faz da sua criatura o que ele quiser. Mas alguém pode dizer assim, isso não é justo. Isso é um pensamento seu. Porque Deus é soberano. Se ele não quisesse nem existir, você existiria. A Bíblia diz em Isaías 49, porventura, quem és tu, um caco de telha, para questionar ou retrucar com o olheiro? Por que fazes assim? Por que ages assim? Por que se comporta assim? Então veja bem, gente. Nós somos um caco de telha. E não temos direito nenhum de questionar o agir ou as ações de Deus. Porque tem muita gente querendo se colocar no direito de questionar as ações de Deus. Ele possui esse direito em virtude de sua infinita superioridade, de sua posse absoluta de todas as coisas e da absoluta dependência delas perante ele para que continue a existir. Desta maneira, tanto é insensatez como transgressão censurar os seus caminhos. A doutrina da soberania de Deus é uma doutrina muito útil e animadora. Se fosse para escolher qual seria preferível, ser governado pelo fatalismo cego, pela sorte caprichosa, pela lei natural irrevogável, pelo eu pervertido de curta visão, ou ser governado por um Deus sábio, santo, amoroso e poderoso. Quem rejeita a soberania de Deus pode escolher ser governado dentre o que sobra. Triunidade. Deus é triuno. Ele é um só Deus. E manifesta-se em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler um texto desse aqui? Vamos ler 1 Coríntios 8:5. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 5. Que diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. É isso aqui mesmo. Agora o 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Também para poder confirmar aqui esse texto aqui sobre a Trindade, abre João 14, um texto aqui, João 14. João 14. João 14, tá? Do 23 a seguir. Abriu aí, minha Bíblia? Amém. Olha o que diz. Olha só. Jesus respondeu, João 14, do 23 a seguir. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Está falando do Pai e do Filho. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Falando dos dois ainda. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atributos comunicáveis, Deus e as criaturas morais. A lista de atributos dada aqui na categoria comunicáveis
também conhecidos como atributos morais, têm em comum, mas compreender a definição de cada atributo é mais importante do que ser capaz de classificá-los. Passando em revista o registro das obras de Deus para com os homens, aprendemos que a bondade, Deus é bom. A bondade de Deus é o atributo em razão do qual ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Vamos ler Atos 14, 17. Atos 14, versículo de número 17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. B. Amor. Deus é amor. O amor é o atributo de Deus, em razão do qual ele deseja relação pessoal com aqueles que possuem a sua imagem e, muito especialmente, com aqueles que foram santificados em caráter, feitos semelhantes a ele. Notemos a descrição do amor de Deus. Vamos ler um texto aqui? Deuteronômio 7:8. Deuteronômio 7:8. Diz assim: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou como um forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Notamos como foi demonstrado. Aqui logo está João 3,16, porque Deus amou o mundo, que é um clássico dos evangelhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso mostra o amor de Deus. Tá? Nota uma coisa aqui. A palavra mundo ali não está relacionado somente a pessoas. Mundo ali está relacionado ao cósmico, no grego, cósmico. Tanto pessoas como a natureza. Porque em Romanos está escrito que a natureza geme, esperando a manifestação dos eleitos, para que ela possa parar de sofrer. Tá? Então Deus se preocupa tanto com a natureza como a pessoas. Tá? Por quê? Porque Deus veste o lírio dos campos, Deus alimenta os pardais, Deus alimenta os pássaros, enfim. Tá, gente? Isso aqui a gente precisa ter uma maturidade para poder compreender isso. Misericórdia, graça e paciência. A misericórdia, a paciência e a graça divina podem ser tidas como 3 atributos separados ou como aspectos particulares da bondade de Deus. As definições dadas aqui apresentam esses atributos como casos especiais da bondade de Deus, quando empregadas em benefício de categorias específicas de pessoas. A misericórdia de Deus é a bondade divina para com os angustiados e aflitos. A graça de Deus é a bondade divina para com os que só merecem castigo. A paciência de Deus é a bondade divina no sustar a punição daqueles que persistem no pecado por determinado tempo. Vamos ler um texto? Salmo de número 145, verso 8. Salmo de número 145, verso 8. Que nos diz assim: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Tá?
compassivo, sente tristeza com o sofrimento alheio. Vamos ler Salmo de número 86, verso de número 15. Diz assim: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Longânimo, paciente. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo número 1, versículo de número 16. Que escrito está: mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, Paulo está dizendo que ele foi colocado como exemplo, né? Porque ele era o principal pecador, ele foi colocado como exemplo para ser, de certa forma, um espelho para aqueles que iam herdar a vida eterna. Liberdade. A liberdade de Deus é o atributo por meio do qual ele faz com o que lhe apraz. Essa definição implica que nada em toda a criação pode impedir que Deus execute a sua vontade. Esse atributo de Deus está, portanto, intimamente associado à sua vontade e ao seu poder. Mas esse aspecto da liberdade concentra-se no fato de Deus não se ver cerceado por nada que lhe seja exterior e de ser ele livre para fazer o que desejar. Não há pessoa ou força que possa ditar a Deus o que fazer. Ele não está debaixo de nenhuma autoridade, nem de nenhuma limitação exterior. Isaías 40, verso de número 13 e 14. Isaías 40, 13 e 14 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento? E que lhe mostrasse as veredas do juízo? E lhe ensinasse sabedoria? E lhe fizesse notório o caminho da ciência? Glória. Num dos seus sentidos, a palavra glória significa simplesmente honra ou reputação. Excelente. Esse é o significado do termo em Isaías 43, 7, em que Deus fala dos seus filhos que criei para a minha glória. Ou em Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No outro sentido, a glória de Deus significa a clara luz que circunda a presença de Deus. Como Deus é espírito e não energia nem matéria, essa luz visível não faz parte do ser divino, mas é algo criado. Podemos defini-la assim: a glória de Deus é o brilho criado que circunda a revelação do próprio Deus. H, verdade. Concordância e coerência com tudo que é representado pelo próprio Deus. Está lá em João 14, 6, né? Que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Justiça. Deus é justo. Qual é a diferença entre santidade e a justiça? A justiça é santidade em ação. Esta é uma das respostas. A justiça é a santidade de Deus manifesta no tratar retamente com as criaturas. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Está lá em Gênesis 18, 25. A justiça é a obediência a uma norma reta. É conduta reta em relação a outrem. Quando é que Deus manifesta esse atributo? 1. Quando livra o inocente
condena o ímpio e exige que faça justiça. Isaías de número 11, Isaías capítulo 11, versículo de número 3. Isaías capítulo 11, versículo de número 3. Diz assim: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. 2. Quando perdoa o penitente. Salmo de número 51, 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. 3. Quando castiga e julga o seu povo. Vamos ler Amós 3, 2. Deixa eu procurar? Procurei, minha flor. Amós 3, 2. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. E 4. Quando dá vitória à causa de seus servos. Isaías de número 40, do versículo 4 ao 9. Isaías 40. Aliás, Isaías 50. Isaías 50, do 4 ao 9. O Senhor Jeová, tá, gente? Mas um adendo aqui. Por que eu disse que o nome Jeová é um nome genérico? Tá? Porque a letra J, na gramática portuguesa, haja vista que o nosso dialeto, ela é uma mistura de latim com grego, tá? Mas na nossa gramática portuguesa, a letra J tem apenas um pouco mais de 500 anos. Deve ter 502, 503 anos. Entre 500 a 503 anos. Tá? Então, a letra Jeová aqui é um nome genérico. Tá? O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me... Eita Jesus! Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contentará comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. J. Santidade. Dizer que Deus tem como atributo a santidade é dizer que ele é separado do pecado e dedica-se a buscar a sua própria honra. Essa definição contém ao mesmo tempo uma qualidade racional, separação de, e uma qualidade moral. A separação é do pecado ou do mal, e a dedicação é em prol da própria honra ou glória de Deus. A ideia de santidade, abarcando tanto a separação do mal quanto a dedicação de Deus à sua própria glória, encontra em várias passagens do Antigo Testamento. Vamos ler primeiro em
Êxodo 15, 11. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Que diz assim, Êxodo capítulo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Outro texto, vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 15 e 16. Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, tá? O apóstolo Pedro faz a alusão daquela expressão que Deus diz para Abraão em Gênesis 17. Que Deus muda o nome de Abraão para Abraão e diz, Abraão, anda tu nos meus caminhos e sede santo, tá? A expressão ali, gente, não é perfeito. No original ali a expressão é santo, porque ninguém consegue ser perfeito. Deus nunca vai exigir algo que você não possa dar para ele. Santo ali vem de santificado. Santificado por uma oferta. Porque as pessoas acharam até hoje que santidade e santificado é sinônimo de santidade. E não é. Santidade é uma coisa, santificado é outra. Não são sinônimos. Tá? Santidade vem eu me abster de coisas erradas, se afastar de coisas erradas. Dominar minha carne, dominar meu eu. Santificados vem de oferta. Tá? Paulo vai dizer à igreja de Corinto, e vós santificados por Jesus Cristo, ou seja, recebeu uma oferta por Jesus Cristo, tá? E é a mesma coisa que a oração que Cristo ensina para a escola apostólica. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Precisa o nome de Deus ter santidade? O nome de Deus está em pecado? Então santificar é uma coisa, santidade é outra, ok? Vamos lá. Fidelidade. Deus é fiel e absolutamente digno de confiança. As suas palavras não falharão. Vamos ler mais um texto aqui para a gente continuar no próximo vídeo, tá? Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. É isso mesmo? Não, não é Tiago 1, 13 não, calma aí. Vamos ler aqui 1 Coríntios 8, aliás, 1 Coríntios 1, 9. 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Aqui, é nesse mesmo capítulo 1 aqui, capítulo 1, versículo 2, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Eles foram santificados porque Cristo morreu como uma oferta. Por isso que alguém pergunta assim, tu és santo? Eu falo, não, santo só Jesus. Você está invalidando a oferta, que é Cristo. A gente é santo sim, porque Cristo é uma oferta que foi derramada por nós, pelos nossos pecados. Cristo morreu pelo pecado que você vai cometer daqui a pouco. O pecado que você vai cometer amanhã, ele já morreu por esse pecado. Tá? Versículo 9 diz assim no capítulo 1 de 1 Coríntios. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Então, quando fala de santificação, fala de uma oferta que foi entregue por você.
Por isso que todo culto tem que ter oferta. Porque a oferta santifica a pessoa. Lembra dos filhos de Jó? O que Jó fazia para santificar seus filhos? Jó dava uma oferta antes do aniversário deles, antes deles fazer banquete. Jó levantava de madrugada e oferecia uma oferta. A oferta protegia os filhos, santificava os filhos a ponto do diabo não tocar neles. O diabo tocar teve que ter permissão dos céus. A gente vai continuar aqui acerca dos nomes de Deus no próximo vídeo.